como lidar com as previsões para o ano de 2024 até 2026, esses 3 anos cruciais que nós vamos passar. Então, quem tem acompanhado o meu trabalho viu que eu tenho feito alguns vídeos de previsões. Na verdade, eu já fiz 3 vídeos de previsões. Vai ter mais vídeos, porque eu preciso detalhar e explicar bem o que vai acontecer, o que está vindo. Inclusive, para nós termos a solução, como lidar com essas previsões, a gente precisa primeiro entender bem, delimitar bem o que deve acontecer. Você não consegue resolver um problema que você não tem consciência, que você não sabe do que se trata. Em primeiro lugar, para você resolver qualquer problema, seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo, você precisa conhecer o problema, você precisa ter consciência clara do problema. Não adianta fingir, não adianta querer fugir, não adianta não querer ver o problema. A primeira coisa é olhar, delimitar, entender, compreender bem qual é o problema, qual é a demanda, ter essa consciência para depois desenhar uma resposta, uma solução para o problema que se apresenta. Esse vídeo pode se tornar um pouco longo, eu tenho bastante coisa para falar, eu fiz um roteiro, ó, o roteiro está todo aqui escrito, tem algumas páginas do roteiro, e inclusive como tem bastante informação, pode acontecer de eu ler de vez em quando o roteiro, tá? Não se importem com isso. Quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é professor Adalberto Pessoa, sou astrólogo e oraculista há mais de 30 anos, terapeuta há mais de 22 anos, psicólogo formado pela USP. Aqui nesse canal eu trato de espiritualidade, tenho formação em teologia e sacerdócio de Umbanda, uma pós-graduação de base kardecista, espiritualista, né? E outras formações na área de espiritualidade, incluindo especialidade em tecnologias espirituais, como radiestesia, radiônica, constelações familiares, códigos Grabovoi e outras tecnologias espirituais. E dentro desse recorte, eu vou falar agora o que deve ser feito, como que a gente pode lidar com as previsões negativas, né, difíceis, cheias de desafios que estão vindo aí para os anos de 2024, 2025 e 2026. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que não existe uma resposta inequívoca, única, unidirecional de como a gente deve lidar com esses desafios que estão vindo aí para o ano de 2024 até o ano de 2026. Tá? Não existe uma resposta única. Existem vários caminhos, existem várias respostas, várias alternativas, inclusive várias saídas, né? Várias saídas de solução. E o que existe realmente é aquela resposta que é adequada para o nível de consciência de cada um. Existe a resposta que cada um está preparado para receber e existe a resposta que é compatível com o nível de consciência e até mesmo com a assinatura energética de cada pessoa. Inclusive, alguns astrólogos, oraculistas, sensitivos, estão trazendo informações sobre essas previsões, mas normalmente eles não têm uma saída, né? Não apresentam nenhum tipo de saída, de solução, de como lidar com o que está para vir. Nós vamos ver aqui várias opções, tá? Eu vou tentar oferecer para vocês várias saídas, várias alternativas e logicamente vocês vão escolher, né, o caminho que tem mais a ver com o seu nível de consciência, com o seu entendimento da realidade, com o teu perfil energético, com o seu perfil pessoal de um modo geral. Nós vamos ver tudo isso. Acredito que a maioria de vocês já assistiu os meus vídeos anteriores de previsão, mas vamos fazer um resuminho até para resgatar na consciência, delimitar qual é o problema. A gente só consegue resolver um problema que a gente entende, tem consciência, né? Então a gente precisa ter esse entendimento.
Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: durante o ano de 2024, 2025 e principalmente 2026, o planeta Terra vai passar por uma grande transformação energética e espiritual. E isso se manifesta no nosso planeta através de vários desafios que possuem o objetivo de fazer uma espécie de filtro e purificação, limpeza e purificação do planeta. Durante o ano de 2024, 2025, todos nós, eu, vocês que estão assistindo esse vídeo, vão ter a chance de trabalhar o seu processo de evolução espiritual, o seu processo de ampliação de consciência, expansão de consciência e reforma íntima. Porque em 2026 nós vamos ter um ano crucial de resgate kármico coletivo e individual. Quem fizer um bom trabalho em 2024, 2025 até chegar 2026, daí em diante vai ter um grande avanço no seu processo de evolução espiritual e pessoal. E quem não fizer esse trabalho de autodesenvolvimento da melhor maneira possível, vai continuar resgatando o seu karma na dor e no sofrimento. Existe uma frase dentro da espiritualidade que diz o seguinte: ou você evolui pelo amor ou evolui pela dor. Né? E nesses 3 anos, 2024, 2025 e 2026, essa lição, né, esse ensinamento vai ficar mais forte. Então, quem se dedicar realmente a um processo de auto-melhoramento, auto-evolução espiritual, de desenvolvimento pessoal, durante o ano de 2024 e 2025, quando chegar o ano de 2026, vai ter uma oportunidade de progredir muito na sua expansão de consciência e na sua evolução. Né? Isso vai se manifestar numa abertura de caminhos. A vida da pessoa vai melhorar muito. Quem negligenciar isso, achar que é bobeira e não fizer um bom trabalho de autodesenvolvimento aí em 2024, 2025, quando chegar 2026, o resgate kármico vai ficar ainda mais intenso e a pessoa vai estacionar, né, num estágio de expiações, dores e sofrimentos para a sua evolução. Se você não evoluir pelo amor, vai evoluir pela dor. Vai ter um grupo que vai se expandir na frequência do amor para a prosperidade e vai ter um grupo que vai regredir ou estacionar o seu processo evolutivo na dor e no sofrimento. Acontece que durante o ano de 2024, 2025, vai acontecer um resgate kármico que também vai nos afetar no âmbito individual, cada um de uma determinada maneira, e esses desafios, eles vão vir para exatamente nos desafiar mesmo, né? Exatamente para criar uma espécie de tensão para, na busca de soluções e estratégias, né, para lidar com a situação, você buscar um caminho de evolução e desenvolvimento. Dentro dessa leitura, é preciso entender que as coisas não vão acontecer de maneira fácil, de maneira suave, né? Não dá para romantizar a situação. Os desafios vão ser muito intensos no âmbito coletivo e no âmbito individual. Mas não vai afetar todo mundo da mesma maneira. Tem algumas pessoas que podem lidar com a situação realmente de uma maneira mais tranquila, né? Um pouco mais leve, né? Algumas pessoas vão, inclusive, prosperar ao longo do processo. Vão prosperar mesmo, fazer sucesso ao longo do processo. Algumas poucas pessoas. E um número maior
vai realmente efetuar um resgate kármico que pode ser sofrido, tenso ou difícil. Vão ter momentos mais difíceis, outros momentos menos difíceis, né? Mas o que está vindo aí é forte. E as linhas de desafio do karma coletivo do planeta envolvem desafios no âmbito climático, da natureza como um todo. Então, a ecologia do planeta, que já está sofrendo muito, está passando por processos de extinção em massa, já agora, nesse momento, nós estamos passando por isso, estamos passando por esgotamentos de recursos naturais, nós já estamos passando por tudo isso, mas vai haver um aumento e uma aceleração desses processos nos anos de 2024 e 2025, desafiando a coletividade a tomar uma decisão. Se nós vamos finalmente tomar uma consciência de preservação do planeta ou se nós vamos acabar com um pouco que tem aí ainda de recursos. O planeta Terra já está na nossa possibilidade de usar os recursos do planeta, nós já estamos explorando o planeta em seu nível máximo. Alguns cientistas dizem que a gente já até passou desse limiar máximo. E isso já está gerando um colapso em efeito dominó sobre toda a ecologia do planeta. Alguns cientistas dizem até que já alcançamos um ponto de não retorno. Já alcançamos um ponto de não retorno. Né? E aí a própria natureza vai colapsando, né? Tem um efeito dominó que vai ser muito nocivo para todos nós, tanto em âmbito coletivo quanto individual. Então, existe aí riscos de extinção em massa, gerando crise e falta de alimentos, problemas climáticos os mais diversos e até mesmo problemas naturais como terremotos. Os polos estão derretendo. Nós vamos ter aumento do nível do mar. Quem mora no litoral vai ter o mar invadindo as cidades litorâneas. Isso já está começando. Já está começando. A tendência é acelerar e piorar bastante nos próximos 2 anos. Né? E junto com isso, tá? Pouca gente sabe disso, mas com o derretimento dos polos, isso também aumenta a taxa de terremotos no planeta. Eu não sou geofísico, então eu não vou saber explicar qual é o mecanismo que leva a isso, mas eu assisti alguns documentários e existe uma explicação, tá? Existe uma explicação do porquê que as geleiras derretendo nos polos, polo sul, polo norte, isso gera aumento de terremotos no planeta. Eu não sei dar explicação geofísica para isso, eu não sei reproduzir porque essa não é a minha especialidade. Mas também é um dos problemas que vai acontecer e isso também aumenta o risco de atividades vulcânicas, principalmente nos supervulcões da Itália e dos Estados Unidos. Tudo isso pode afetar a atmosfera, pode afetar reservas de alimentação, afeta a agricultura, enfim, vai gerar problemas e nós vamos ter que lidar com isso. Além dos colapsos da natureza, também tem um movimento de aumento de guerras, tá? Então as guerras podem aumentar. Então, essas duas previsões têm sido muito faladas por astrólogos, por médiums, tá? Aumento nas guerras e colapsos nos sistemas da natureza. O que ninguém está falando ainda, mas eu também estou desconfiado pelos movimentos de Júpiter em Gêmeos, inclusive, eu estou desconfiado que também vamos viver uma crise de saúde pública, talvez até mesmo com uma nova super pandemia, que não vai ser a do Covid, pode ser outra coisa ainda. Por exemplo, como as geleiras estão derretendo, existe um receio de que micro-organismos
que estão congelados há milhões de anos e para os quais as nossas defesas orgânicas não estão preparadas, esses micro-organismos podem começar a aparecer e contaminar a população humana. Se isso acontecer, nós vamos ter um problema razoavelmente grave. E vai depender muito da velocidade da ciência, né? Nós vamos depender muito da velocidade da nossa tecnologia e da nossa ciência para conseguir reverter isso. A gente viu na pandemia do Covid que a ciência levou um tempo para conseguir produzir vacinas para conter a pandemia. Mas o que está vindo por aí, pelos posicionamentos astrológicos, principalmente de estrelas fixas, o que a gente observa é que vai vir algo pior, principalmente se acontecer dentro do ciclo de Júpiter em Gêmeos, que começa na metade de 2024, finalzinho de maio de 2024 e vai até mais ou menos maio, junho de 2025. Espero que eu esteja errado em todas as minhas previsões. Porém, o que eu tenho que dizer para vocês é que nesses últimos dias e semanas tem aparecido para mim confirmações atrás de confirmações que mostram que essas previsões têm muita chance de acontecer. Eu tenho recebido muitas confirmações, muitos indicadores de que essas previsões podem realmente acontecer. Sei que o cenário é extremamente desafiador. A humanidade nunca enfrentou o que ela vai enfrentar. Isso é muito sério. Não é bobo, não é uma coisinha trivial, não é algo que vai dar para negligenciar. Mas já adianto agora, né, que medo, angústia, ansiedade, nada disso vai ajudar a gente. Nada disso irá ajudar a gente, tá? Então, eu vou começar a trazer as soluções a partir de agora. Inclusive, em outros sites, em outros espaços onde os astrólogos, os médiuns estão trazendo essas previsões, é como eu falei, normalmente eles não trazem um caminho de solução. Né? Só trazem a previsão, as pessoas ficam com medo, ficam angustiadas e, na verdade, isso não vai ajudar a situação. Então, eu vou tentar aqui traçar quais são as possibilidades de solução. Me acompanhem, tá? Pode ser que esse vídeo fique longo, como eu falei, então eu vou dividir em partes. Eu vou saber disso na hora que eu estiver editando o vídeo. Aí vocês fiquem espertos se eu estou publicando um vídeo só ou vários com as soluções. Eu vou tratar de muitas questões ligadas a isso. Já adianto que eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu já estou debatendo soluções. Esse grupo tem mais ou menos 30 pessoas e eu já estou em conversa com o grupo. O pessoal trouxe algumas dúvidas, a conversa foi bastante frutífera, na verdade, né? Trouxeram muitas questões, eu já comecei a fornecer algumas respostas e quem quiser é só entrar em contato comigo no WhatsApp e pedir para ser inserido nesse grupo, que é o grupo da Egrégora de Salvação Coletiva. Esse é o nome do meu grupo de WhatsApp, Egrégora de Salvação Coletiva. Você pede para mim no WhatsApp, fala comigo e pede para entrar no grupo. Eu vou conversar um pouquinho, colocar quais são as regras do grupo e depois eu acabo inserindo você nesse grupo de WhatsApp. Nós já conversamos bastante coisa nesse grupo, não vai dar para trazer as conversas anteriores, então cada pessoa que for entrando vai se inteirando dali em diante com o conteúdo proposto. E eu já vou fazer um evento, prestem atenção nisso, já vou fazer um evento no dia 12 de dezembro para aproveitar a energia do portal 1212, que eu já percebi que a energia desse portal é a energia que vai abrir
para as possíveis soluções para os desafios das previsões de 2024 e 2025. Vai ser um evento exclusivo feito por mim. Eu estou trazendo as informações desse evento. Ele já foi divulgado nesse grupo que eu falei para vocês e já tem pessoas no evento. Já tem. Agora é momento de velocidade, tá, gente? Não é momento para ficar procrastinando, ficar duvidando. Será que eu devo fazer? Será que sim? Será que não? Não é momento. A crise já está batendo às nossas portas. A crise já está batendo às nossas portas e a tendência ao longo do tempo é ficar pior. Principalmente quando nós entrarmos no ano de Saturno a partir do dia 20 de março de 2024. E as coisas vão ficando piores quando Júpiter entrar em Gêmeos, em exílio no signo de Gêmeos, a partir do final de maio. Então aí as coisas vão ficando piores, né? Então eu recomendo não ficar vacilando, não ficar vacilante ou procrastinando ou na dúvida. Ceticismo agora, dúvida, desconfiança não vai ajudar ninguém também. Até porque as soluções que eu vou propor são soluções de natureza energética, psíquica e espiritual. Então são soluções que dependem de um fator de fé e de crença. Ou seja, quem tiver descrença, for muito cético, vai estar em desvantagem aqui. Agora é momento de fé, é momento de entrega, tá? Por quê? Vou repetir. A função desses desafios tão intensos que o planeta vai passar é exatamente o de efetuar um resgate kármico e acelerar processos de evolução espiritual. Então agora não é momento de dúvida, de descrença, de materialismo. Não é momento para isso. Na própria visão materialista da ciência, os prognósticos já são muito ruins. Então, não pensem que eu estou falando aqui só de previsões astrológicas e oraculares ou só de previsões mediúnicas. A própria ciência, como eu falei nos vídeos anteriores, também está trazendo prognósticos difíceis para os próximos anos. Próximos anos, o ano que vem, o outro, tá? A crise já está batendo na nossa porta. Então não é momento para vacilar, para ter dúvidas, para ficar pensando muito. Eu vou trazer as propostas de soluções e eu recomendo que vocês sigam. Dito tudo isso, eu vou começar pelo seguinte: o que dá para fazer? O que dá para fazer? Ao que tudo indica, os desafios que o planeta vai passar, eles são inevitáveis. O planeta vai passar por crise, a natureza vai passar por um colapso crescente, problemas de guerra, problemas de escassez, inclusive. O planeta vai passar por essas dificuldades. A própria ciência já acha, tá? Alguns setores da ciência, isso não está sendo divulgado de maneira inequívoca e com muita intensidade, até para não causar situação de desespero nas pessoas. Mas alguns setores da ciência já dizem que chegamos a um estado de não retorno. Então, provavelmente, o planeta vai passar por tudo isso mesmo. Daria para reverter? Daria para voltar atrás? Tem alguma coisa que dê para fazer para reverter isso, para voltar atrás? Na minha opinião, a resposta é sim. Daria para reverter. Por incrível que pareça, daria para reverter. Mas para isso acontecer,
toda a coletividade, ou a maior parte da coletividade do planeta, teria que parar agora, já, imediatamente, de agredir a ecologia do planeta. Isso teria que acontecer já, imediatamente. Provavelmente não vai acontecer, porque isso exigiria um patamar de consciência coletiva que nós, a maioria de nós, né, o planeta tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Então, pelo menos 6 milhões e meio de pessoas teriam que estar absolutamente convictas de parar de agredir a natureza. Sabemos que a maior parte dos problemas ecológicos do planeta são gerados, inclusive, por grandes empresas, por donos de grandes empresas de classes muito ricas, né? Então, em países muito ricos e com, vamos pensar assim, empresas de países muito ricos que estão explorando os combustíveis fósseis e jogando toneladas de queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Mas mesmo nós, cada um de nós, também acaba contribuindo dentro do seu universo, ainda que menor. Dentro do seu universo menor, todos nós estamos contribuindo para agredir a natureza. Não tem exceção. Quase todo mundo agride a natureza. O nosso estilo de vida gera isso. Então precisaria haver uma revisão de toda a coletividade, e isso teria que ser imediato para conseguir reverter a situação. Se isso acontecesse, a situação poderia reverter. Porque o planeta é muito resiliente, a natureza é muito resiliente. Ela conseguiria se recuperar, sim, desde que o ser humano parasse completamente a maior parte das suas intervenções nocivas e exploratórias sobre a natureza. Isso não vai acontecer, né? Assim, a chance disso acontecer é menor do que 0,5%. É muito menor do que isso. Não sei nem se dá para ter uma matemática exata, mas é muito pequena a chance disso acontecer. Até quando alguns cientistas dizem que nós já chegamos num ponto de não retorno, esse ponto de não retorno inclui a ação do ser humano atualmente, né? O ser humano joga toneladas todos os dias, é diário, toneladas diárias de gases tóxicos de combustíveis fósseis na natureza, na atmosfera. Plástico é jogado no mar toneladas constantemente. O equivalente a 3 Franças de plástico todo ano no mar. Então, a temperatura do mar já está aquecendo, já está subindo, as geleiras estão descongelando, várias espécies marinhas estão morrendo. Isso significa que corais estão morrendo, fitoplâncton está morrendo. A nossa atmosfera e a maior parte da alimentação do planeta vem da dinâmica do movimento dos seres do ecossistema marinho, aquático, né? O ecossistema terrestre depende do ecossistema marinho. Se o ecossistema marinho está morrendo, então o ecossistema terrestre vai ser bastante afetado. O pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo são os fitoplânctons que estão no mar. Eles é que são o pulmão do mundo. Eles é que geram oxigênio para nós no planeta Terra. A Amazônia tem a sua importância, mas não é essa. A importância da Amazônia é equilibrar o clima no planeta Terra. Então, a Amazônia sendo desmatada na velocidade que está sendo,
vai gerar desequilíbrios climáticos no planeta, principalmente desequilíbrios climáticos no planeta. Esse desmatamento também vai diminuir a quantidade de oxigênio no planeta, mas principalmente vai gerar desequilíbrios climáticos. Por exemplo, a região sul e sudeste do Brasil tende a viver secas, vai viver grandes secas, né? Imaginem que a Amazônia está se tornando um deserto, então nós vamos viver grandes secas na região sul e sudeste, e isso vai gerar falta, vai ter impacto na agricultura, vai gerar falta de alimentos, vai chegar uma hora que não vai ter alimentos no supermercado. Exatamente quando isso vai acontecer, não dá para saber. Mas se as previsões estão tão negativas, o céu astrológico está muito negativo para o ano de 2024 e 2025. Então, quando a gente menos esperar, as coisas podem começar a acontecer, e eu acredito que vão acontecer quando Júpiter entrar em exílio, Júpiter em Gêmeos. Não só por causa de Júpiter, tem aí também aspectos de estrelas fixas maléficas também. Mas Júpiter funciona como um reloginho. Júpiter, ele é um planeta que ele fica um ano, mais ou menos um ano em cada signo. Às vezes ele fica 6 meses num signo, às vezes ele fica um pouco mais de um ano num signo, mas em média Júpiter fica um ano em cada signo. Então ele funciona como um reloginho para a gente entender o ritmo de eventos que impactam no coletivo. Bom, então, até aqui eu acredito que a solução de reverter tudo o que está acontecendo é muito difícil. A solução não seria essa, não é esse o caminho que eu penso. Agora, quais são as alternativas, quais são as possibilidades que nós temos então, né? O que eu vou trazer de proposta? Lembrando que eu sou um oraculista e um terapeuta espiritualista. A minha especialidade é o campo psíquico, é o campo energético e o campo espiritual. Eu estou falando até devagar para ser bem didático, para vocês entenderem bem o que eu vou trazer como soluções. Eu não vou trazer soluções materiais, por exemplo. Até porque eu não sou especialista disso. Algumas coisas um pouquinho óbvias, tá? Se a gente pensar em tentativas de soluções materiais, o que pode ser um pouquinho óbvio é, por exemplo, não morar no litoral. Não morar no litoral, porque os litorais vão ser os primeiros lugares a serem afetados com a subida das marés. Existem previsões de que lugares como o Rio de Janeiro e a Holanda vão deixar de existir. Deixar de existir. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vai ser já o ano que vem? Vai ser já no ano de 2024? Já no ano de 2025? Não, não vai ser tão imediato assim. Tá? Uma das previsões diz previsões da ciência, um dos prognósticos. Diz que o Rio de Janeiro vai deixar de existir em até 25 anos. Isso não é muito tempo. Isso é pouquíssimo tempo. A Holanda também vai ser invadida. E tem outros lugares, não é só a Holanda, não é só Rio de Janeiro. Vai ter cidade nos Estados Unidos que também corre o risco de serem totalmente, completamente, tá? Mergulhada pelas águas. E praticamente todos os litorais. A América Central provavelmente vai ser muito afetada. A Europa, de um modo geral, vai ser muito afetada, né? Então, isso deve acontecer. Só que, vejam bem, prestem bem atenção nesse raciocínio. Quando eu falo que o Rio de Janeiro vai deixar de existir e as águas vão invadir o Rio de Janeiro em até 25 anos, na cabeça de algumas pessoas, elas pensam assim:
Ah, é só daqui a 25 anos, não preciso me preocupar com isso agora. Como se nesses 25 anos não fosse acontecer nada, né? Então, nós estamos em 2023, então lá para vamos 2023, 5, 6, 7, 8, 2048. 2048, 2049 é quando o Rio de Janeiro vai deixar de existir. Então, na cabeça de algumas pessoas, é como se a gente só precisasse esperar, não vai acontecer nada, né? Estamos em 2023, até chegar a 2047 não aconteceu nada, e aí em 2048 vai vir um tsunami e vai engolir o Rio de Janeiro. É assim que algumas pessoas pensam. Eu sei porque algumas pessoas já falaram isso. Não adianta falar que não, porque tem gente que já falou isso. Eu já ouvi isso. Não é assim que vai acontecer. Não é desse jeito. Nós estamos em 2023 e já no ano de 2024 a água começa a subir. Ela vai gerando, a coisa começa devagar, né? Vai se acelerando, e aí esse processo vai pegar 2025, 2026, 2027, vai vindo e vai invadindo, e isso já vai afetando a vida das pessoas que moram em litorais. Invadindo, quando eu digo afetando a vida de pessoas que moram nos litorais, a previsão é de pessoas que vão perder suas residências, né? Então, vão ficar sem um local para morar e também vão acontecer mortes e doenças. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. É inclusive preocupante, né? Não é algo que a gente possa subestimar. Eu conheço pessoas que estão indo morar no Rio de Janeiro. Morar no Rio de Janeiro não, desculpa. Morar no litoral de São Paulo ou em outros litorais. Então, assim, a primeira resolução que eu aponto agora, nesse exato momento, seria nada de ir morar no litoral. Não recomendo isso. Vejam bem, quem tem uma visão mais materialista vai dar esse tipo de orientação. Sair dos litorais. A Itália tem supervulcões. Se esses supervulcões explodirem, e existem indicadores astrológicos de que isso pode acontecer, vai afetar toda a atmosfera da Europa. Não vai ser possível, inclusive, viagens de avião para a Europa. Não vai ser possível, tá? Mas, na verdade, os efeitos da explosão desse supervulcão não ficam restritos só à Europa. Vai afetar outras partes do mundo, afeta a atmosfera do planeta. Extinção em massa de criaturas no passado, de seres vivos no passado, aconteceram com supervulcões. Então, assim, vai ser algo complicado. E aí, quem tem uma visão de mundo materialista vai falar assim: ah, tem que sair de perto desses locais onde existe a possibilidade dessas ocorrências. Ou seja, quem mora na Itália teria que sair da Itália. Quem mora na Europa teria que sair da Europa. Então, vejam que essas soluções materialistas não são fáceis de implementar. Mesmo quem mora no litoral, como é que você vai falar para a pessoa, você precisa sair do litoral, né? A maioria das pessoas tem já uma vida estruturada nesses lugares e tem pessoas que estão indo morar nesses lugares, estão comprando casas nesses lugares. Então, como é que você vai falar, olha, não é isso que deve ser feito? De um ponto de vista materialista, não é isso mesmo que tem que ser feito. Não é para morar no litoral, né? Então, mas é complicado. Eu sei que pessoas compraram casas, têm heranças para deixar para os filhos, para os netos, mas entendam que as gerações futuras não vão ter chance nesses lugares. Eu não recomendaria, tá? Tem que pensar sério se é para continuar nesses lugares. Ah, Adalberto, mas como é que eu vou tomar a decisão se eu fico no litoral, se eu saio, né? E se não acontecer nada, é certeza que vai acontecer? Gente, é quase certeza. É quase, quase certeza, quase assim, mais de 99% de chance, tá? É 100% de chance? 99,99, tá bom? Vocês entendem?
Porque assim, não é só previsão astrológica, não é só previsão mediúnica, é também prognóstico da ciência. Coloquem isso na cabeça, é também prognóstico da ciência. Então vocês precisam pensar, quem mora no litoral, quem tem casas no litoral, né, nessas regiões, ou quem tem casas, bens imóveis próximos de localidades vulneráveis, tem que pensar se vai continuar onde está ou não. Tá? Esse tipo de apego vai gerar muitas mortes. Vejam, há uma previsão da ciência de que no planeta Terra 2 bilhões de pessoas vão ficar desabrigadas por conta desses eventos. Num planeta com 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões vão ficar desabrigados. E é claro que nisso vai ter várias mortes e colapsos de saúde. Isso é claro. E esse cenário faz a gente pensar que parece que não tem solução, né? Parece que não tem escapatória. E é aí que eu entro com a visão da espiritualidade. É aí que eu vou entrar com a visão espiritual. Porque uma das características das soluções espirituais é exatamente transcender os limites da matéria e da fisicalidade. Então, se existe alguma solução possível, essa solução é pela via energética, espiritual e até psíquica. O psíquico também entra em questão aqui. E dentro dessa dimensão do psíquico, já vou falar para vocês. Vocês devem evitar o desespero. Eu sei que é difícil, porque a solução, né, a situação, o desenho da situação é muito triste, é muito drástico. É drástico mesmo. Mas desespero, ansiedade, depressão, medo, tudo isso só vai piorar. E vocês vão entender o que eu quero dizer dentro de um prisma espiritualista. Dentro da visão espiritualista existe solução. Existe como a gente lidar com a situação. O que a gente pode fazer então? Já que não dá para reverter planetariamente o que vai acontecer, é improvável, o planeta já acumulou muito karma, o planeta a coletividade acumulou muito karma, vai precisar resgatar, vai precisar colher isso. Não tem jeito. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Eu vou até ler, eu anotei aqui quais são as possibilidades de solução. Mas o que a gente pode fazer dentro de uma estratégia espiritual e energética é escapar. Alguns de nós, não é a maioria, tá? Não é a maioria, mas muitos de nós vamos poder escapar ou contornar o problema. Nós podemos minimizar esse problema para todos nós, minimizar, aliviar até. E se não der para escapar, se não der para contornar, se não der para minimizar de maneira concreta e objetiva o problema, a gente pode, por exemplo, criar uma força, uma resistência, uma armadura, uma proteção espiritual e energética que ajude a gente a lidar com aquilo que está vindo. Vejam, dá para minimizar, contornar? Sim. E até mesmo, se você toma algumas medidas materiais, como por exemplo, sair do litoral ou sair de áreas vulneráveis, áreas que têm vulcões, áreas que têm já uma tradição de terremotos, né? Se você consegue, de alguma maneira, reorganizar sua vida para sair desses espaços, isso já é uma ação material na qual você está minimizando e contornando a dificuldade, o problema. Mas a visão espiritualista, energética, psíquica, permite outro quadro de soluções que pode ser bastante interessante para todos nós.